saúde e paz. Mais uma vez nós nos colocamos aqui, Henrique e eu, para juntos podermos estar neste caminho do Seminário de Vida no Espírito Santo virtual. Peço a sua licença para entrar na sua casa. Sei que a casa é um lugar sagrado, é um lugar santo, santificado, e você me permite a mim, ao Henrique, mais uma vez entrar dentro da sua casa, para que a gente possa então ministrar esse dia do Seminário de Vida no Espírito Santo. Também te agradeço, meu irmão e minha irmã, por essa oportunidade que você dá a cada um de nós de entrar com a palavra de Deus na sua casa. E mais uma vez, como todas as quartas-feiras, eu te peço, abra o seu coração, para que a semente da palavra de Deus possa germinar no seu coração e dar frutos. Hoje, o Senhor tem uma nova palavra, uma nova notícia, um novo para te dizer. Abra seu coração para essa realidade. E nós vamos dar início a esse nosso dia com o nosso testemunho de fé e conversão, que o nosso cameraman vai então partilhar com você. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Elias. Eu sou aqui da Paróquia São Geraldo, participo mais na comunidade Santa Maria Gorete. Faço parte do grupo dos acólitos e também do grupo Querigma. E no meu tempo livre eu sou cameraman nas transmissões aí da paróquia. E eu vim falar hoje eu vim dar o meu testemunho sobre a fé e a conversão. A minha caminhada na fé ela começou a partir da minha primeira Eucaristia. E depois dessa fase da catequese, eu sempre tive vontade de aprender mais o dom aprender mais dessa doutrina, ter sede dessa fé da igreja. E eu comecei a participar de alguns grupos, comecei a participar também da Santa Missa todos os domingos, não faltava nenhum, e também rezar todos os dias. Eu era pequeno. E no meu pensamento, eu sempre achava que nada de mal poderia acontecer comigo, porque eu já estava fazendo uma caminhada na santidade, que eu não ia desviar o meu caminho, porque eu já estava num caminho. E Deus iria me ajudar a permanecer nesse caminho. Até que um dia eu comecei a trabalhar numa empresa, fiz várias amizades nessa empresa, e aí, sem perceber o que estava acontecendo, eu comecei a desviar do caminho. E Padre Joel, que me acompanha, percebendo o que estava acontecendo, me orientava, me chamava a atenção, que eu estava desanimando com as coisas da igreja e começava a faltar de reuniões. E sem dar muito ouvidos, eu continuei com essas amizades, comecei a frequentar lugares, comecei a fazer coisas, e quanto menos eu esperei, eu estava no chão. E Deus, na sua graça e na sua bondade, Ele fez com que Padre Joel fosse ao meu encontro, num lugar onde eu estava, e quando eu o vi, eu fiquei constrangido, eu fiquei envergonhado, e fiquei com medo dele me condenar, dele me xingar todo. E aí, meus irmãos, a minha conversão ela iniciou aí, porque ele me estendeu a mão, ele me acolheu, e ele começou a me ensinar e também a me orientar a voltar para o caminho certo. E um dos exercícios que eu comecei a fazer, que ele me orientou, e que para mim foi o mais difícil, foi a confissão. A confissão, você falar, relembrar tudo que você havia feito, para mim isso era difícil e vergonhoso. E aí eu
com custo, fui fazendo aos poucos, fui confessando uma coisinha ali, e eu comecei a dominar isso. Essa prática da confissão começou a tomar forma. E aí eu já não ligava mais qual o pecado que era. Eu ia lá e confessava. E todo dia eu ia lá. Tinha dia que eu confessava 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Mas Deus me deu uma graça através desse sacramento, que no começo eu tinha muita dificuldade, e eu comecei a entender que maior que o pecado em si que eu cometia, era a raiz desse pecado. E aí, a partir desse momento em que eu tomei esse conhecimento, o meu caminhar da conversão mudou. E hoje, eu não procuro diminuir o meu pecado, mas eu procuro diminuir a forma, a raiz desse pecado. E aí Deus, nesse meu caminhar da conversão, foi tirando essas pessoas, foi afastando essas pessoas que me levou para esse mau caminho, aos poucos. E hoje eu já não tenho contato com elas. E graças à palavra do Padre Joel, a esses ensinamentos, hoje eu consigo ter uma maturidade maior com a minha vida, com esse meu caminhar, do que antes desse momento. E aí é meu testemunho para vocês. Beijão. Continua do mesmo jeito. Ei. Sai? Estou falando. Vamos então reiniciar. Parece que houve uma falha técnica. Pela fé, nós somos levados ao caminho da conversão. A conversão é a concretização da fé. A fé vai nos levar a uma mudança de atitude, porque nós queremos abraçar este dom que é o próprio Senhor que se revela a nós. Eu sou aquele que é. E quando nós, pela fé, entramos no caminho da conversão, a conversão vai automaticamente nos levando a proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque a conversão, ela vai nos arrancar do reino do pecado e vai nos colocar no reinado de Deus. Vamos lembrar lá do paraíso. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, Deus lhe dá todas essas realidades para que ele fosse o Senhor. O homem é enganado, é ludibriado pelo inimigo de Deus. O homem peca, é expulso do paraíso, porque na presença do Eterno não existe nada de mal, de ruim. Ele é expulso do paraíso. E ele está condenado ao banimento. Tanto que o texto usa de uma imagem bonita, que as portas do paraíso se fecham e ficam 2 anjos com a espada de fogo na porta para impedir a entrada. Para impedir a entrada. Olha que imagem bonita. O homem estava expulso, mas Deus, que o criou à sua imagem e semelhança, Deus que é amor e que ama verdadeiramente o homem, que não se deixa vencer da missa, diz assim: até a ingratidão inflama o seu amor. Um Deus apaixonado busca a mim e a ti.
Um Deus que nos ama e que vem nos buscar. Assim como Ele se revela, Ele também vem nos buscar. Porque Ele quer, de fato, que nós possamos voltar. Deus tem uma saudade da gente. E eu acho isso tão bonito. Olha, Deus sente saudade do ser humano. Saudade. Por isso Ele veio nos buscar. Antes mesmo que nós pensemos nele, Ele nunca deixou de pensar em nós. E aí, o que Ele faz? Ele vem para nos resgatar. Já que nós adquirimos uma dívida muito grande. Uma dívida muito grande. Porque com o nosso pecado, nós nos tornamos escravos do inimigo de Deus. Escravos do inimigo de Deus. Portanto, essa escravidão, ela nos tira a liberdade de filhos. No paraíso nós éramos filhos. No paraíso nós tínhamos tudo. O paraíso é o grande sinal, vamos dizer assim, daquilo que Deus provê em nossas vidas. Com o pecado, fomos expulsos do paraíso. E aí diz o texto, belíssimamente, que agora tudo que a gente precisa fazer vai ser fruto do nosso trabalho, do suor do nosso trabalho. As coisas vão vir com mais dificuldades. Mas Deus não se deixa vencer pelo nosso pecado. Nós nos tornamos escravos deste pecado. Nós nos tornamos escravos deste mal. E Deus, que nos ama, não se deixou vencer. Ele se encarna. Ele entra na nossa história. Ele se reveste da nossa fragilidade na pessoa de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne no seio da Virgem Maria. E este Verbo encarnado recebe o nome de Jesus, aquele, como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 3, aquele que vem salvar o seu povo do seu pecado. Essa é a missão de Jesus, é nos resgatar, é nos remir. Nós, pelo pecado, nós nos tornamos propriedade do mal. Porque, como diz a Sagrada Escritura, todo aquele que peca se torna escravo do pecado. Depois eu vou pôr os textos para vocês, não vou ficar citando não, porque hoje nós queremos fazer um apanhado geral. Depois nós vamos citar os textos. Quando nós pecamos, nós nos tornamos escravos do pecado. Olha, eu era livre. Contraí uma dívida, não tem como pagar, agora eu me torno escravo. Escravo. E quem se tornou meu senhor quando eu peco? Aquele que me enganou, a serpente, o demônio, o diabo, Satanás. O pecado me coloca no reinado de Satanás. Eu passo a ser escravo dele. Escravo dele. E aí o Senhor Jesus entra na história, porque Ele me ama tanto que Ele veio pagar a dívida. Ele veio pagar essa dívida. E como que Ele pagou essa dívida? Morrendo na cruz, pro lado de cá. Morrendo na cruz. Pelo sangue derramado, Ele paga essa dívida. Com a sua morte, Ele pagou a dívida, porque quem tem que morrer sou eu. Afinal de contas, São Paulo vai nos ensinar isso. O salário do pecado é a morte. Eu deveria morrer. Ele morre no meu lugar. Ele dá a vida por mim. Agora, o que acontece? Se antes eu era escravo de Satanás, do demônio, porque quem peca não é filho de Deus, não está no reinado de Deus. Quem peca se torna e está sob o senhorio do inimigo de Deus. Agora, Ele pagando, Ele me resgata, Ele me tira do senhorio e me dá a graça de estar sobre o seu senhorio. Agora Ele tem um direito sobre a minha vida. Ele tem um direito sobre a minha vida. Eu mudei de dono. Eu era de Satanás. Todas as vezes que eu peco, eu me coloco sobre o reinado de Satanás.
Foi isso que eu tentei ensinar para o Elias, como ele disse no testemunho. Todas as vezes que a gente peca, nós nos colocamos sob o domínio de Satanás. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, porque quando eu me entrego ao pecado, porque o pecado é dele, é a desobediência a Deus. É isso que ele ensina a fazer desde o princípio. Quando Jesus me resgata, ele me tira das mãos de Satanás. Agora eu mudei de dono. Quem é meu dono? Quem é meu Senhor? Jesus Cristo. Mas olha que coisa interessante. Agora eu vou aproximar. Olha que coisa interessante. Ele é por direito meu Senhor. Mas Ele não quer que eu o seja. Ele não quer ser o meu Senhor. Ele não quer ser o meu Senhor se eu não aceito. Porque nós sabemos, a história do Brasil, por exemplo, nós tivemos escravos aqui na nossa história. Tanto que eles fugiam. Eles não queriam estar na escravidão. Assim também sou eu e é você. Quando nós somos escravos do pecado, nós queremos fugir do pecado. E muitos de nós não damos conta. Mas existe o capataz que nos prende, que nos guarda diante do reinado de Satanás. E aí o que acontece? Jesus não quer que nós sejamos seus, entre aspas, escravos. Jesus não quer ser o nosso Senhor se não o façamos, esqueci como é que fala? Se não, pela liberdade do nosso coração. Tem que ser um ato deliberado da minha vontade. Eu tenho que querer. Ele não me obriga, diferente de Satanás. Satanás me obriga a ser escravo dele. E ele subjuga-me. Ele me reduz a capacho. Ele me joga na lama. Ele me rouba tudo. Ele me rouba a família, ele me rouba a saúde, ele me rouba a alegria. Ele me destrói. A escravidão é Jesus Cristo? Não. Ele me põe numa liberdade a ponto que eu posso escolher se eu quero ser escravo dele. Olha como que foi Maria. Maria foi assim. Ela não foi obrigada a ser a mãe do Salvador. Tanto que ela livremente diz: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Quero que você pegue um texto aí só para você entender o que eu estou falando. Êxodo 21. Livro do Êxodo, capítulo 21. Êxodo nós já estamos um craque, né, gente? Porque com a live lá da catequese dos mandamentos, a gente já está aprendendo. Êxodo 21. Olha para você ver como que o judeu entende essas realidades. De 1 a 6. Êxodo 21, de 1 a 6. São estas as normas que você promulgará para o povo. Se você adquirir um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano sairá livre, sem pagar nada. Se veio sozinho, sairá sozinho. Se era marido de uma mulher, a mulher dele sairá com ele. Se o seu senhor der a ele uma mulher, e essa tiver filhos e filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, e o servo sairá sozinho. Se o servo considerar: amo o meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero ficar livre, o Senhor o levará diante dos deuses, fará com que ele se encoste na porta ou no portal e lhe furará a orelha com uma só vela. Então ele se tornará servo seu para sempre. Olha que interessante. O livro do Êxodo nos ensina, nós sabemos que a prática da escravidão era comum naquela época. O livro do Êxodo diz: é um mandamento do Senhor. No 7º ano, todo mundo ficava livre das dívidas, porque era o ano consagrado ao Senhor. Era o ano em honra ao Senhor. Se o escravo tinha direito de estar livre, se ele já fosse casado, ele, a mulher dele, os filhos dele iam todos embora.
Se ele fosse casado com uma outra escrava dada pelo Senhor, ele podia ir embora. A escrava não. A escrava não. Se ele pensasse assim, amo o meu senhor, amo a minha esposa e meus filhos, não quero a liberdade. Ele então era levado, furava-se a orelha dele, todo mundo sabia que aquele escravo era para sempre. Para sempre. Ele escolheu ser escravo. Ele escolheu ser escravo. Foi uma escolha. E hoje nós queremos também convidar você. Eu quero te convidar. Eu quero convidar você, a exemplo de Maria, eu quero convidar você. Vamos escolher ser escravos do Senhor. Vamos selar um pacto com Ele. Para que de fato Ele seja o Senhor, o nosso amo. Para que a minha liberdade, a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, eles possam ser vividos a partir do meu Senhor. Porque é Ele o Senhor que vai dar a condução da minha história. É esse o sentido. Jesus não nos obriga à escravidão. Ele nos resgata daquele que nos obriga a ser escravos. Ele nos resgata daquele que nos obriga a servi-lo, a adorá-lo. Aquele que nos subjuga, aquele que nos coloca lá embaixo, que nos faz comer a lavagem dos porcos, aquele que nos faz ter uma vida indigna. Aquele que nos faz ter uma vida pobre, cheia de mazelas, Ele nos resgata, porque Ele nos ama. Mas Ele diz assim, olha, eu te resgatei, eu paguei a dívida. Você não é obrigado a ficar comigo. Você fica comigo se você quiser. E nesse sentido, meu irmão, minha irmã, é muito interessante a gente perceber que aceitar o senhorio de Jesus na nossa vida é renunciar a uma liberdade, mas uma liberdade escrava. Essa escravidão que o Padre Joel acabou de falar. Você renuncia a uma liberdade escrava para aceitar uma escravidão livre, ou seja, por opção. A palavra de Deus, ela é muito clara na carta aos Romanos, capítulo 10. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 10. Pois, se você confessa com a boca que Jesus é o Senhor, e acredita com o coração que Ele o ressuscitou dos mortos, você será salvo. É acreditando de coração que se obtém a justiça, e confessando com a boca que se chega à salvação. Ou seja, o convite que o Padre Joel faz a você, e eu também faço, é de fazer essa opção. Opção por Jesus na sua vida. Aceitar Jesus como Senhor não é um passe de mágica, mas é um passo que passa pelo desejo do seu coração. E esse desejo, assim como Jesus orientava os seus discípulos, o que ele dizia? Venham e me sigam. Se vocês querem estar do meu lado, sigam os meus mandamentos. Padre Joel, nas terças-feiras, nas catequeses que ele tem feito sobre os mandamentos, tem sido muito objetivo e muito claro sobre aquilo que a palavra de Deus fala, ou melhor, aquilo que os mandamentos dizem. Os mandamentos são muito claros. E se você segue o mandamento, você inicia o senhorio de Jesus na sua vida. E iniciar o senhorio de Jesus na nossa vida, meu irmão, minha irmã, é verdadeiramente entregar para Ele tudo. Num dos testemunhos de algum dos jovens, Elias também comentou hoje, que a partir do momento em que começou a andar do lado de Deus, começou a se abrir à graça de Deus, o que ele disse? Ele disse que ele começou a perceber que determinadas companhias, determinadas atitudes, determinados lugares, determinadas situações não o convinham mais. A palavra de Deus também fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Posso fazer tudo o que quero,
Sim, mas nem tudo me convém. Posso fazer tudo o que quero, mas não deixarei que nada me escravize. Muitas vezes, meus irmãos, a gente não percebe. E ao longo da caminhada, as vicissitudes da vida, os tropeços que a gente passa pela vida, vão nos desviando do caminho de Deus. E aí a gente se desvia do senhorio de Jesus. Vou fazer igual o Padre Joel, vou aqui bem perto para dizer a vocês o seguinte. A palavra de Deus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo, vou falar de novo, tudo vos será acrescentado. Meus queridos, tudo quer dizer família, quer dizer pai e mãe, quer dizer dinheiro, quer dizer trabalho, quer dizer tudo. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, submeter a Ele tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós fazemos. E submeter a Ele tudo é deixar que Ele exerça o controle e exerça o senhorio sobre a nossa vida. E acima de tudo, meu irmão, minha irmã, quero dizer também que a partir do momento em que eu assumo esse senhorio, que eu deixo ele no controle de tudo e que eu começo a perceber aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso, aquilo que me convém, aquilo que não me convém, eu começo a entender algumas realidades na vida. E nós que estamos num seminário de vida no Espírito, nós temos que começar agora a separar na nossa vida o joio do trigo. Pedir a Deus que nos mostre, né, que mostre dentro da nossa caminhada, no nosso caminho, o que é bom para mim, o que não é. Como o Padre Joel disse, eu também afirmo, seguir a Deus é escolha. A partir do momento em que eu desejo, escolho seguir a Deus, eu tenho que ter a atitude de enxergar aquilo que me escraviza. É muito interessante a gente ver que algumas coisas do nosso dia a dia que nos afastam da presença de Deus e a gente não percebe. Uma das coisas muito interessantes é a questão de colocar no lugar de Deus algumas pessoas, algumas coisas, algumas situações. Ou seja, somos idólatras. Deixamos de ter Deus como centro, mas, nossa, eu preciso de dinheiro, eu preciso de agradar meu marido, eu preciso de agradar minha esposa, eu preciso de viver a minha família. Precisamos, mas tudo sob o olhar de Deus. Ou seja, tudo submeto a Ele. Depois que eu submeto a Ele, aí sim eu posso caminhar. A nossa igreja, ela é muito rica. E ela também nos orienta em muitas situações sobre aquilo que podemos e que não podemos na ótica da igreja. Se seguimos uma igreja católica, apostólica, romana, não nos é permitido, não nos convém, não é correto acreditarmos em reencarnação, acreditarmos em outros cultos a deuses por aí, que existem por aí. A frase, existe uma frase muito popular, se eu estiver errado, o padre me corrige aqui, mas as pessoas costumam dizer assim, não, eu vou ali, porque se não faz, se está falando de Deus, está tudo bem. Não. Até o diabo fala de Deus, e a gente tem que ter o entendimento. Temos que ter o entendimento do senhorio de Jesus. E o entendimento do senhorio de Jesus é a partir do momento em que eu volto lá e sigo o quê? Os mandamentos. Ele deixou os mandamentos para serem seguidos, para serem ouvidos, ruminados e seguidos, e trazidos para a nossa realidade de vida. Aceitar o senhorio de Jesus nas nossas vidas, meus irmãos, não é uma tarefa fácil. Mas eu dou o testemunho, tem várias pessoas de caminhada que podem dar o testemunho que a sua vida muda.
ela muda para melhor, porque você começa a funcionar a sua vida a partir dele. Tudo, meus queridos, tudo, submeter tudo a ele. E submetendo tudo, a partir dele, eu começo a caminhar. Eu consigo caminhar e consigo enxergar um novo horizonte na minha vida. E, acima de tudo, começo, sim, a separar na minha vida o joio daquilo que é trigo. Seja esse joio pessoas, seja esse joio coisas, seja esse joio situações. Eu preciso de entender o senhorio de Jesus na minha vida. E entendendo, eu começo a perceber também, ou melhor, começo a tirar de dentro de mim essa ansiedade. Ansiedade pelo que vai acontecer no futuro, ansiedade porque a gente tem muito disso, né? Chega no final do ano, porque no ano tal vai acontecer isso, e a gente fica curioso com aquilo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o que vier a acontecer, que seja da vontade dele, mas que eu entenda que se a vontade dele às vezes for contrária à minha vontade, se eu estou sob o senhorio dele, além de eu aceitar, eu sigo. Porque eu sei que é o melhor para mim. Eu não sofro, justamente, eu não sofro, né? Porque eu sei que é o melhor para mim. Isto é aceitar o senhorio de Jesus e viver o senhorio de Jesus na minha vida. Esse aceitar é livre, é livre. Quero voltar naquela imagem. Enquanto nós estamos no senhorio do demônio, de Satanás, porque nós escolhemos o pecado, ele vai fazer tudo para roubar a nossa dignidade, para roubar nossa felicidade, para roubar nossa vida. Ele vai fazer de tudo para nos destruir. Ele não nos quer felizes. Ele pode até fazer você ficar iludido que na sua liberdade você é feliz quando você escolhe as suas coisas. Isso é ilusão, porque o preço que a gente paga é muito alto. É muito alto. Olha, eu tenho 50 anos de pura gostosura e formosura. Agora estou trocando a gostosura por gordura, né? Mas tudo bem. 50 anos. A vida já me ensinou isso. Hoje, eu pago ainda preço altíssimo por pecados da minha juventude. Você que tem uma certa idade, você que já tem experimentado, estou falando mentira? Vamos dar esse testemunho para os jovens, escreve aí. É ou não é verdade? Sabe por quê? Porque Deus perdoa sempre. O homem às vezes, a vida nunca. Coisas que eu fiz na minha juventude, eu estou pagando até hoje. É isso que o diabo faz. Quando nós desobedecemos a Deus, nós pagamos um preço altíssimo e ele vai tirar tudo de nós, inclusive a vida. Nós vamos ficar andando aí como mortos-vivos. Estamos biologicamente vivos, mas estamos mortos. A vida não tem graça, a gente não sonha mais, a gente não busca mais nada, a gente vive lá, para baixo, para cima, como joguete na mão do diabo. Por isso que ele, Jesus, ele entra na história do homem. Esse Deus se humaniza e nos tira, ele paga. Ele não vai roubar não, porque roubar é pecado. Olha a live sobre o mandamento, não roubarás. Né? Ele não nos rouba da mão do inimigo, porque quem rouba é o inimigo. É o inimigo que nos rouba da mão de Deus. Porque ele não paga nada para Deus não. Ele nos tira da mão de Deus. Ele rouba a nossa vida diante de Deus. Isso é verdade. Agora Jesus não. Jesus não nos roubou da mão do inimigo. Ele foi lá e pagou. Pagou por algo que era dele, por excelência. Porque foi ele que nos criou. É ele que tinha direito na nossa vida. E o inimigo nos roubou da mão dele. Nos enganou. Nos iludiu. Agora o próprio Senhor, que por direito podia ir lá e nos pegar, não. Ele foi lá e pagou um preço. Tem uma música antiga
que eu gosto muito, que diz assim: eu fui comprado por um preço muito alto, e este preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprado. Ele pagou com o seu sangue de cruz. Ele foi lá diante do inimigo e disse: Joel agora é meu, toma aqui o preço do meu sangue, a minha vida. Eu dou a minha vida para que ele esteja livre. E aí ele me põe no seu reinado de escravidão. Eu deixo de ser escravo do diabo e me torno escravo de Cristo. E aí ele vira para mim e fala assim: Joel, eu te libertei. Eu quero te propor um caminho de vida. Eu quero te propor uma vida plena em abundância. Eu quero que você caminhe para a terra que mana leite e mel. Mas você é livre. Se você não quiser caminhar comigo, você está livre. E aí vamos lembrar o livro do Êxodo. Se o escravo diz: não, eu amo o meu Senhor e quero servi-lo, então eu vou, neste momento, fazer uma aliança com ele. A aliança do meu batismo. Invocar o nosso batismo é a gente também sair do reinado de Satanás para o reinado de Cristo. Eu invoco o meu batismo. Eu quero seguir ao Senhor. Eu quero estar neste caminho. E é justamente neste caminho que nós então seguimos para a liberdade. Porque é para que sejamos livres que verdadeiramente Cristo nos libertou. Livro de Gálatas. Agora nós precisamos então ter este caminho bonito na nossa vida. Primeira coisa que nós precisamos fazer é renunciar todo politeísmo. Não existe outro Deus. Nós servimos ao único Deus, ao Deus único e verdadeiro. Nós somos monoteístas. Temos um único Deus, Senhor que fez o céu e a terra. É este o Deus. Nós não acreditamos em deuses da força da natureza, nós não acreditamos em deuses, etc. e tal, do trovão, do raio, da mata, do oceano, do ouro. Nós acreditamos num único Deus. Ele que criou o céu e a terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Então nós precisamos renunciar esses deuses. Outra coisa que nós precisamos fazer é vencer toda e qualquer forma de idolatria. O que é idolatria? Pega o catecismo para mim da Igreja Católica. Idolatria é colocar no lugar de Deus aquilo que não é Deus, que pode ser uma pessoa, pode ser um outro Deus, pode ser um demônio, pode ser o dinheiro, pode ser o prazer. Nós precisamos vencer essa idolatria. Catecismo da Igreja Católica, número 2113. 2113. Olha o que diz aqui para nós o Catecismo da Igreja Católica. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus. Quer se trate de deuses ou demônios. Por exemplo, o satanismo. Idolatria pode ser a divinização do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro. Grandes homens e mulheres foram mortos porque se negaram a idolatrar, a colocar no lugar de Deus qualquer uma dessas realidades. Pergunto para você, será que nós não somos idólatras? O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Você está vivendo em função de quê? Os seus pensamentos, os seus sonhos giram em torno de quê? É muito fácil essa pergunta para ser respondida, para saber se eu estou idolatrando, se eu sou idólatra ou não. Aonde Deus, que espaço Deus ocupa da sua vida? Só as missas de domingo? Vale a pena pensar.
Vale a pena pensar. Outra coisa que nós precisamos vencer, irmãos, para que na nossa liberdade, quando eu quero que Jesus seja o meu Senhor, eu preciso vencer as doutrinas reencarnacionistas. Não existe reencarnação. Qualquer doutrina, entre aspas, qualquer religião que pregue a reencarnação, seja ela ocidental ou oriental, ela não condiz com a nossa fé. Pega, por favor, na sua Bíblia, o livro da Sabedoria. Sabedoria, capítulo 2. Sabedoria, capítulo 2, versículo 5. Sabedoria 2, versículo 5. Olha aqui como que a palavra de Deus é pontual. Nosso tempo é a passagem de uma sombra, ou seja, a vida é curta, a sombra passa rápido, e não há retorno após nossa morte. Não há retorno após a nossa morte, porque o tempo estará selado e ninguém retornará. A palavra de Deus é clara, ninguém retorna, então não existe esse negócio de ficar reencarnando. Se eu creio em Deus, a minha fé neste Deus, agora tem que perguntar qual Deus que você acredita. Então eu vou deixar claro, se eu creio neste Deus de Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio revelar, não é possível acreditar na reencarnação. Olha outro texto que interessante, Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, número 9, capítulo 9, versículo 27, 28. Olha o que a Bíblia diz. E visto que os seres humanos morrem uma só vez, e depois disso vem o julgamento, assim Cristo se ofereceu uma vez por todas para tirar o pecado de muitos. Ele vai aparecer uma segunda vez, sem nenhuma relação com o pecado, para salvar os que nele esperam. Olha que interessante. É visto que os seres humanos morram uma só vez. A palavra de Deus, revelada em Jesus Cristo, me garante, não existe reencarnação. Não existe reencarnação. Se eu quero viver o senhorio de Cristo, eu preciso renunciar, rejeitar, abandonar qualquer forma de literatura, de música, de filmes que falam sobre a reencarnação. Porque nós, discípulos e discípulas de Jesus, nós cremos na ressurreição. Conversinha ao pé do ouvido. Quero deixar claro, Padre Joel com isso está dizendo que a outra religião não presta? Eu disse isso? Não, cada um é livre para escolher. Eu estou dizendo, eu que creio em Jesus Cristo, que me revela ao Pai, se eu quero que Ele seja meu Senhor, essas realidades não podem estar na minha vida. Só isso. Só isso. Ponto final. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Né? Outra realidade que nós precisamos abandonar é a nós mesmos. É abandonar nossa vontade. É abandonar o nosso querer. Olha, é verdade. Eu tenho um sonho de ser feliz. Você não tem sonho de ser feliz? Quem? Até o Henrique quer ser feliz. O sonho do Henrique é parecer comigo. É verdade. Todo mundo tem um sonho de querer ser feliz. Porque nós buscamos essa felicidade. Olha, eu vou dizer uma coisa para você aqui agora. Presta atenção. Presta atenção, menino. Presta atenção, menina. Por que o ser humano busca ser feliz? Porque ele tem saudade de Deus. Nós éramos felizes no paraíso. E quando nós saímos do paraíso, nós somos expulsos, nós estamos buscando a felicidade. Aí uns vão buscar a felicidade na bebida, outros vão buscar a felicidade nas drogas, no sexo livre, no trabalho.
entre aspas, na família, num corpo perfeito. O ser humano busca essa felicidade. Buscar a felicidade, meu irmão e minha irmã, não tem problema nenhum, é mais do que justo. Aliás, o buscar a felicidade é o único caminho de volta para Deus. Porém, nós precisamos saber aonde estamos buscando a felicidade. Não podemos buscar a felicidade nas coisas finitas, passageiras, transitórias, porque nós temos saudade da eternidade. Nós temos saudade da eternidade. Nós temos saudade de Deus. E nós só vamos ser felizes quando de fato Deus for tudo em nós. Por isso que o senhorio de Jesus é uma liberdade do meu coração. Cansei de sofrer. Cansei de buscar ser feliz. Cansei de dar com os burros na água. Por isso, neste momento, eu me rendo. Eu quero ser o seu escravo para sempre. Para sempre. E aí eu faço com ele aliança. Uma aliança que se renova. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Uma aliança que se renova todos os dias no santo sacrifício da missa. Ali está a nova e eterna aliança. Quando eu celebro com a minha comunidade de fé, eu estou renovando a minha aliança. Eu vou ser seu para sempre. Vou ser seu para sempre. E assim a gente vai caminhando. Vamos destronar o nosso eu. Porque a verdadeira felicidade que você busca não está na realização dos seus sonhos e das suas vontades. A verdadeira felicidade está você voltar a ser pertença de Deus. Antes da gente terminar, quando o Padre Joel dizia a respeito dessa questão da liberdade, né, que Deus não vai nos forçar a aceitá-lo, né, aceitar o senhorio de Jesus na nossa vida. Me lembrou muito a passagem do Pai Misericordioso, quando aquele filho pediu, né, Pai, me dá a parte da herança que me cabe. E ele foi viver a vida dele. Na concepção dele, quando ele saiu de casa, ele achou que ele estava vivendo. Ele ia ser feliz. Que ele ia ser feliz. Ele exerceu a liberdade dele. Deus deu a liberdade. O Pai deu a liberdade para ele viver. Mas o mais interessante é, fazendo uma comparação, né, da nossa vida com Deus, é a mesma coisa. Você tem a sua escolha. A partir do momento em que você escolhe, né, que o senhorio de Jesus esteja na nossa vida e você submete a sua vida ao senhorio de Jesus, você vai ter uma liberdade que, eu disse, parece que você está preso, parece que você está numa redoma, mas você está liberto daquilo que te escraviza. Aquele filho, né, o que aconteceu? Ele foi atrás da liberdade, mas de uma liberdade escrava. E ele foi escravo dos desejos dele, das vontades, gastou com bebida, com prostituta, com farra, com aquilo que ele achou que ele podia. Quando ele perdeu tudo, ele percebeu que aquilo tudo era uma escravidão e que a verdadeira liberdade estava, se ele tivesse ficado preso na casa do pai dele, onde, né, ele tinha de tudo, o pai dele o tratava muito bem e ele poderia ali usufruir. Nós estamos falando aqui do bem material, né, mas assim, não do bem material em si, mas usufruir de tudo aquilo que a casa do pai oferecia. Assim como, né, o paraíso, né, a gente percebia essa questão da liberdade. Deus, né, nos dando a liberdade e fazendo com que nós, então, caminhássemos. E lá, né, o primeiro casal, digamos assim, escolheu, né, a ilusão. Né? Então, assim, mas o mais importante e interessante, e você que está tendo essa oportunidade de ouvir e de entender a palavra, como o Padre Joel disse, Deus não vai te forçar, a escolha é sua. Mas, entenda, se você escolher, né, viver a sua liberdade, fora do senhorio de Jesus, Deus vai continuar te amando, mas você vai continuar escravo de você mesmo. Se você escolher, né, verdadeiramente entrar sob o senhorio de Jesus, talvez até pode parecer que você vai ficar preso, mas você vai experimentar a verdadeira liberdade, assim como conta, né, a passagem.
Eu tô rindo aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa porque você vai até soar estranho, mas eu e Henrique, nós temos uma amizade de mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Verdade. Né? E não é uma amizade de boteco. Né? É uma amizade sólida. E aí, quando ele lembra a passagem ali do filho pródigo, ele foi pensando assim, que dia que você vai voltar para casa? Já que você me pediu a minha herança. A herança, você né? me pediu a minha herança, eu te dei, você foi. Estou te esperando de volta. Estou de volta, Pois gente. bem, falso. Pois bem, então, olha, preste atenção. Amanhã, nós temos aqui na paróquia uma adoração ao Santíssimo. E nós sabemos que o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, o pão consagrado, é verdadeiramente a presença de Jesus. Eu convido você que hoje está conosco para amanhã nós vamos fazer uma oração onde nós queremos proclamar o senhorio de Jesus nas nossas vidas, onde nós queremos rejeitar, renunciar todos estes caminhos que nos levam à escravidão, que nos fazem pensar que somos livres, mas quanto mais caminhamos, mais escravos somos. E nós queremos voltar ao primeiro amor. Nós queremos voltar àquele desejo que está aqui gravado no mais íntimo do nosso DNA, nas nossas células, que é o desejo de felicidade. E felicidade só em Deus. Só em Deus. E amanhã, então, nós vamos fazer essa adoração, onde nós vamos proclamar o senhorio de Jesus em nossas vidas. Quero te agradecer e lembrar a você uma coisa. Quarta-feira que vem nós não vamos fazer o nosso seminário. Por quê? Por enquanto eu estou na transição lá da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, né? O padre Giovanni, pároco de lá, está fazendo um tratamento de saúde e ele não está. Então, por enquanto eu estou lá ajudando, auxiliando. E vamos começar a festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Na terça-feira vai ser o lucernário e na quarta-feira, que seria o dia do nosso seminário, nós vamos estar no primeiro dia do tríduo. Então eu convido você aí que está nos acompanhando, vamos estar unidos lá na paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, preparando para essa festa de Nossa Senhora, a Mãe dos Homens, tá bom? Conto com você. Queremos neste momento, vou pedir o Henrique para fazer uma oração e a gente vai terminar este nosso encontro. Amado Deus e Pai, nós queremos apresentar todas essas vidas que estão acompanhando esse seminário de vida no Espírito. E quero te pedir, Senhor, que possa derramar sobre essas vidas a tua bênção. E acima de tudo, Senhor, eu peço que esta semente da palavra de Deus, que tem sido plantada nessas semanas, verdadeiramente, realmente dê fruto na vida dessas pessoas. Que essas pessoas tenham a oportunidade de te experimentar de modo verdadeiro e possam, sim, optar, né? Fazer a opção pelo seguimento do ensinamento de Jesus. Vem, Senhor, derramar sobre cada vida, sobre cada casa, a tua bênção e a tua proteção. E para que essas pessoas possam, né, dentro da sua liberdade, escolher te seguir, escolher estar do seu lado e poder presenciar, ou melhor, experimentar a verdadeira liberdade, que é a liberdade de ser um filho e uma filha amada de Deus, mas sob a orientação dos ensinamentos do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por mais essa oportunidade na tua presença. Amém. E que nós tenhamos uma liberdade libertada no Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus de todo amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Beijo do Padre mais lindo do São Geraldo. E do ajudante mais lindo de Belo Horizonte. E do cameraman mais lindo de Belo Horizonte. Gente, já tá chegando gente demais, tá vendo? Misericórdia. Você não acha que tem muita gente bonita nesse lugar, não? Muita Tchau, gente, gente. muita Até gente. amanhã. Com Deus. Deus abençoe. Declaramos Jesus é o Senhor, pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações.
vida.